Eu sempre fui uma pessoa bastante observadora. Gostava de analisar os pequenos detalhes do cotidiano, as nuances do comportamento humano, coisas que a maioria das pessoas ignora. Mas foi justamente essa minha curiosidade, essa necessidade quase obsessiva de entender o que não fazia sentido, que me levou ao caminho do qual, talvez, eu nunca vá conseguir escapar. Tudo começou em uma noite qualquer, dessas em que você não consegue dormir e a mente começa a vagar pelos cantos mais sombrios dos seus pensamentos. A rua estava silenciosa, como de costume, exceto pela luz que vinha da casa do meu vizinho da frente. Eu nunca tinha reparado antes, mas as luzes de sua casa nunca se apagavam. No começo, pensei que fosse uma coincidência. Talvez ele fosse apenas uma dessas pessoas que prefere deixar uma lâmpada acesa para afastar o medo do escuro. Mas depois de algumas noites, percebi que não era apenas uma lâmpada. Havia algo de inquietante nisso. Não importava o horário, as luzes da sala, do quarto, da cozinha, todas estavam acesas, o tempo todo. Comecei a me perguntar como alguém poderia viver assim. Quando dormia, quando descansava. Mas o mais estranho de tudo era que eu nunca, jamais, via o homem sair de casa. Nem para colocar o lixo, nem para pegar correspondência. Nada. Sua presença era um mistério. Com o passar dos dias, a minha curiosidade começou a se transformar em uma fixação. Eu passava mais tempo olhando pela janela, esperando vê-lo aparecer, esperando algum sinal de normalidade, algo que me mostrasse que ele era apenas um vizinho excêntrico e não algo mais. E então, uma noite, eu o vi. Eu estava espiando pela janela do meu quarto, como fazia toda noite, quando finalmente o vi parado na janela da sala, de frente para a rua. A princípio, senti um alívio. Afinal, ele realmente existia. Era um homem alto, de pele pálida e cabelos escuros, com uma expressão neutra no rosto. Mas algo no jeito como ele estava parado ali me incomodava profundamente. Ele estava absolutamente imóvel, como se fosse uma estátua. E o mais perturbador, parecia estar olhando diretamente para mim. Eu me afastei da janela com o coração disparado. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez ele nem estivesse olhando para mim. Mas quando voltei a espiar, ele ainda estava lá, parado, observando. E assim ficou por horas. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Sentia como se estivesse preso àquela visão perturbadora. Eventualmente, adormeci na cadeira, exausto de tanto vigiar. Na manhã seguinte, as luzes ainda estavam acesas, mas ele havia desaparecido. Eu tentei seguir com minha rotina normal, mas era impossível ignorar o incômodo constante que aquela situação me causava. Por que ele nunca saía? Por que as luzes nunca apagavam? E o mais importante, o que ele estava olhando naquela noite? Decidi que precisava saber mais. Eu tentei me convencer de que tudo isso era apenas curiosidade inofensiva, mas no fundo, sabia que estava ultrapassando um limite perigoso. Comecei a perguntar discretamente aos vizinhos sobre ele. A maioria das pessoas parecia não saber muito sobre o homem da casa da frente. Alguns disseram que ele se mudou há anos, mas ninguém lembrava exatamente quando. Outros mencionaram que nunca o viam interagir com ninguém, o que parecia confirmar o que eu já sabia. Foi então que conheci o velho Carl, um morador antigo do bairro. Ele me abordou enquanto eu estava jogando o lixo fora, e de uma maneira estranhamente casual, mencionou o vizinho da frente. "Você anda olhando demais para a casa dele", disse Carl, com um sorriso que não chegou aos olhos. Senti um frio percorrer minha espinha. Como ele sabia? Só fiquei curioso. "Ele nunca sai de casa, as luzes estão sempre acesas", respondi, tentando soar despreocupado. Carl suspirou e coçou a barba grisalha. "Ele já está lá há muito tempo, mais tempo do que você imagina. Aquela casa tem uma história." Eu o encarei, esperando que ele continuasse. "As pessoas que moravam ali antes desapareceram", continuou ele, "sem deixar rastro. E isso já aconteceu mais de uma vez. Não sei o que acontece naquela casa, mas todos que tentam descobrir acabam se arrependendo." Ele não precisou dizer mais nada. Eu sabia que, de alguma forma, estava me envolvendo em algo que ia muito além do que eu poderia compreender. Mas, ao invés de recuar, aquilo só aumentou minha determinação de descobrir a verdade. Naquela noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Estava na sala, olhando para a casa do vizinho, quando vi um reflexo no espelho da minha própria janela. Não era meu, era ele. Ele estava parado atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém ali. O ar ao meu redor ficou pesado.
Comecei a perceber que não era apenas a casa dele que estava errada. Algo estava me observando. Os dias que seguiram foram como viver em um pesadelo. Eu sentia a presença dele em todos os lugares da minha casa, mesmo quando não podia vê-lo. Ouvia passos à noite, sussurros nos cantos escuros dos cômodos e sempre aquela sensação de estar sendo observado. Comecei a perceber que estava me tornando paranoico, mas já era tarde demais para parar. Uma noite, decidi que não podia mais viver com aquela incerteza. Peguei minha lanterna e saí pela porta da frente, determinado a confrontar o vizinho. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo naquela casa. Me aproximei da porta, o coração batendo forte no peito. Quando toquei a campainha, o som ecoou pela casa vazia, mas ninguém respondeu. Eu sabia que ele estava lá. Podia sentir. Forcei a maçaneta. A porta estava destrancada. Entrei. O ar dentro da casa estava gélido, apesar do calor do lado de fora. As luzes estavam acesas como sempre, mas o silêncio era ensurdecedor. Parecia que a casa inteira estava me observando, esperando pelo que eu faria a seguir. Comecei a explorar os cômodos, um por um, mas todos estavam vazios, exceto por sinais de vida. Uma xícara de café pela metade na mesa da cozinha, um livro aberto no sofá da sala, um relógio parado na parede, mas não havia ninguém ali. Foi então que o vi novamente, parado no fim do corredor. Ele estava de costas para mim, imóvel, exatamente como naquela noite na janela. Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que se ele se virasse, algo terrível aconteceria. Mas eu não conseguia me mexer. Ele começou a se mover. Muito lentamente, ele virou a cabeça para me olhar por cima do ombro, e o que vi não era um rosto humano. Seus olhos eram vazios, sem vida, como se ele fosse apenas um reflexo distorcido de uma pessoa. E então ele sorriu. Eu corri. A narrativa de minha vida se transformou em um jogo de sobrevivência. Agora, eu não apenas via o vizinho da frente, ele estava em todo lugar. Comecei a ver reflexos dele nas janelas de casas que não eram a dele, em espelhos que não deveriam estar refletindo sua imagem. E o mais aterrorizante, ele estava dentro da minha própria casa. Já não conseguia mais distinguir o real do irreal. Me sentia aprisionado em um ciclo de horror, onde cada momento parecia uma extensão do próximo, e cada visão do vizinho apenas reforçava a ideia de que não havia escapatória. Ah, já que você chegou até aqui e a história está te prendendo, já pensou em se inscrever no canal? Só assim você não vai perder o desfecho dessa e outras histórias sinistras. Ativa também o sininho para ficar sempre ligado quando novos vídeos saírem. Finalmente descobri uma coisa que fez tudo piorar. Aquele vizinho, aquela entidade, não era o único. Ele fazia parte de algo maior, uma conspiração sinistra envolvendo todas as casas daquele quarteirão. Eu não estava apenas sendo observado, eu era o próximo, e enquanto escrevo isso, posso vê-lo, parado na minha porta. Se você curtiu a história e quer mais mistérios como esse, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você vai ser o primeiro a descobrir os segredos mais sombrios quando os vídeos saírem.